a gente sabe que o núcleo histórico da família de Jacó, dos patriarcas, é o fato de que Jacó teve um filho chamado José, os irmãos ficaram com inveja de José, e aí na hora que eles tentaram matar José, porque eles tinham ódio daquele irmão que era o queridinho do papai, né? Então eles tinham lá as razões humanas dele de terem ódio daquele irmão, o Judá fala assim, não vou matar não. Está passando uma caravana de ismaelitas aí, vamos vendê-lo. Então ele tem aí ao mesmo tempo uma liderança e um empreendedorismo. A gente vende, ganha um trocadinho em cima desse chato, mas é melhor vendê-lo do que matá-lo. A gente não sabe se é melhor isso para quem tem consciência, né? Vender o irmão e não saber o que está acontecendo com ele, eu não daria conta disso, né? Mas aí ele vendeu e José veio se tornar o governador do Egito, depois de todas as aflições pessoais, e aí lá vai Judá administrar um outro conflito. Que o José joga um estratagema, José quer ver Jacó, José quer ver Benjamim, e o Judá que fez todos esses trâmites de maneira mais pacífica possível. E preparou todo o caminho para Jacó descer de Canaã para o Egito, né? Então, ele é líder nesse sentido. Por isso que lá em 1 Crônicas 5:22 vai dizer que José se tornou poderoso entre os seus irmãos, que era um poder que tinha a ver com a personalidade do patriarca e os destinos de Deus tanto para o patriarca quanto para a tribo. E aí nós temos então do indivíduo para a tribo algumas questões também que são muito importantes a gente entender. Primeira coisa é que a liderança era positiva e negativa, né? Porque, não sei se você se lembra, eu dei uma olhada num vídeo aí, os primeiros vídeos sobre a playlist de Josué, aquele episódio do Acã, que depois da derrota de Jericó ele pegou aí ouro, prata, uma capa babilônica, etc. O Acã era da tribo de Judá, liderança negativa. Já nos tempos dos juízes, a gente vai vendo que Judá mantinha uma certa distância dos seus povos irmãos, né, das suas tribos irmãos, porque esse terreno aqui, de acordo com a geografia, é um território com muitos planaltos, muitos montes, muitas áreas pastoris. É só a gente lembrar que figuras importantes de Judá, como o rei Davi, de cujos principais salmos a composição aconteceu nessas colinas e montanhas aí em Judá, esse território cheio de montanha acabava fazendo uma divisão natural entre a tribo de Judá e as demais tribos do lado de cá do Jordão, conforme a gente vê no mapa, né? Então, já nos tempos de Juízes eles já mantinham uma certa independência, né? Até porque eles ocupavam aí cerca de 1/3 desse território do lado de cá de Israel. A primeira questão da liderança é que eles aceitaram Saul, o benjamita, como o primeiro rei. Quando Israel tem a crise de querer um rei, né, eles aceitam já o Saul, o benjamita, como rei de Israel. E aí depois começa a se aparecer indícios de uma divisão. Porque o que nós temos aqui é que com o tempo Judá vai se tornar um reino ao sul e Israel ou Efraim vai se tornar um reino ao norte, né? Já com esses povos aqui todos levados para a Babilônia ou para o Império Assírio. E o que a gente vê é que essa divisão, ela tinha uma coisa que era do ser humano, mas ela tinha questões espirituais, questões metafísicas, questões do plano divino para a história de Israel. Porque já no reinado do rei Davi, quando Davi assume o reinado de Israel, ele reinou durante 7 anos e meio em Hebrom, que era em Judá. Mas logo Davi conquista Jerusalém, Sião, etc. E ele transfere a capital de Hebrom lá para Jerusalém, que na verdade era nos territórios de Benjamim. Jerusalém é em Benjamim e não em Judá. Benjamim com o tempo foi sendo absorvida pela tribo de Judá, mas Jerusalém se localizava na tribo de Benjamim. E aí o pessoal de Efraim, que viria a se tornar o reino do norte depois, o pessoal de Efraim não gostou muito, então começou a ter aquele ranço entre os efraimitas e o reinado de Davi, mas era tudo muito sutil. E já tinha também uma coisa interna, né? Porque o Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era de Benjamim.
Então a casa de Saul também não gostava muito da chamada casa de Davi. Mas a divisão maior era entre os efraimitas e os benjamitas, ou os efraimitas e o reinado de Davi. E isso foi assim, fermentando, até que Salomão morre, quando o reino unificado teve o seu ápice, né, do sul ao norte, ou vice-versa. E aí Roboão divide as tribos. Uma arrogância misturada com o que Deus já havia falado com Salomão. Olha, você foi um reino de paz, mas você não andou nos caminhos de Davi, eu vou permitir a divisão do reino. É quando aquilo que já ia acontecer, acontece como um castigo, mas já ia acontecer. Porque já existia essa animosidade entre efraimitas, que viria se tornar Israel ao norte, e judeus, que viria se tornar um reino ao sul. E a tribo é dividida, a tribo do norte vai sendo esfarelada, mandada embora pelos impérios assírios e babilônicos, e aí cerca de 100 anos depois que o reino do norte tinha acabado, que era o reino de Efraim, o reino de Judá também é levado em 580 e poucos antes de Cristo, e aí Deus começa a falar através dos profetas, olha, vai ficar um remanescente, eu vou deixar um renovo, olha, Israel será toda decapitada, será toda aparada, mas vou deixar um raminho. Aí ficou lá umas pessoas pobres ali em Jerusalém ao sul, aí nós temos aí os livros de Neemias, Esdras, e dos profetas Ageu e Zacarias para contarem a tímida e centenária reconstrução do povo judeu. Que aí, você tem aí, ó, os povos judeus, porque o povo do norte é interessante que Deus fala acerca de Efraim, né? Ele seria pai de muitas nações, porque o povo do norte, que ficou conhecido também como Efraim, eles acabam se misturando a muitas nações, mas o povo do sul preservou melhor a identidade. Até os estudiosos judeus falam que é impossível você achar a genealogia dos judeus hoje que não sejam da tribo de Benjamim ou da tribo de Judá, né? Os outros povos, e aí eu não sou um especialista no assunto, posso estar cometendo algum erro aqui, genealógico, por assim dizer. Mas é importante a gente entender que é a vontade divina se misturando à mediocridade humana, às contendas humanas, e é a vontade divina fazendo acontecer a sua misericórdia, apesar da loucura humana, que nós vamos ter todos os profetas para mostrar isso. Mas que uma divisão iria acontecer, iria. Né? E era dessa divisão que a gente estava falando aqui. Assim, para a gente finalizar a nossa pequena meditação, hoje nós temos então o país de Israel. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. O país de Israel, o Israel atual, ele não é mais esse povo volumoso aqui, ó, que essa era a promessa, esse era o projeto de Deus. E aliás, a própria tribo do sul, né, o Judá, nunca ocupou plenamente seu território, embora quando você vai ler lá em Josué no capítulo 15, que é o trecho que a gente está meditando, a extensão deles era imensa. Mas, por exemplo, eles nunca deram conta de vencer totalmente os filisteus, né, ali a sudeste de Judá. Israel, embora seja chamado de Israel, que é uma lembrança do que Deus havia prometido para Jacó, eles são conhecidos como judeus, porque continuou a proeminência da tribo de Judá. Mesmo os judeus tendo rejeitado o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Mas eles são conhecidos como judeus por causa disso. Porque Deus tinha uma promessa de liderança com Judá, desde a distribuição das terras, na sua liderança territorial, até no caráter do indivíduo Judá, na liderança da tribo de Judá, e nas questões eternas, históricas que Deus tem preparado para Israel. Por isso que o país é Israel. A gente até fala que quem nasce em Israel hoje, quem nascia nos povos de Israel era chamado de israelita, que indica um povoado. Mas quem nasce no país de Israel é israelense, que aí já se torna uma nação, um estado, né? Como o Brasil. Mas, na verdade, a gente chama os israelenses de judeus, porque as profecias o tempo inteiro mostravam isso, que Israel ia ficar conhecido no mundo como judeus. E que as tribos do norte, que seria chamada de Efraim, elas seriam espalhadas no sentido de que a liderança espiritual ia tomar outros contornos que nos abraçam. Né? Porque
Porque Israel se misturou com outras nações e o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele era judeu, nasceu em Belém, Efrata, né? E ele acabou tendo seu ministério com muita força na Galileia, que seria um território de Israel, na Galileia dos gentios. Então, o que a gente tem aí para finalizar a nossa meditação? Que se de um lado existem promessas pessoais ou até culturais para a tribo de Judá, o Reino do Sul ou Israel do Sul, que ficou conhecido como judeus, por outro lado, as promessas não se atêm a este povo. A promessa para nós é aquela que está em Isaías capítulo 9, que vai dizer, ó Galiléia dos gentios, vocês serão luz para muitas nações. Aí o nosso Senhor vem aqui na terra e fica ali na Galiléia dos gentios, no lago de Genezaré, tudo ao norte, espalhando o evangelho ao mundo todo. Porque mesmo a gente estando aqui estudando as localizações físicas, e é importante a gente estudar isso, desde que a gente não pare na fisicalidade, ficar adorando pedrinha de Judá, essas coisas, não. É olhando essas localizações e entendendo que isso aqui era apenas uma base da qual a gente tem de obrigatoriamente transcender em adoração ao Senhor. A gente nunca pode parar no texto, mas a gente também precisa começar pelo texto. É importante para os israelitas. Eles ficam aí aguardando, né, a restauração do seu território, mas eu acho que isso nunca acontecerá. A grande restauração é a do coração, a grande restauração é a que vem da conversão, né? Mas aqui é importante a gente entender que os gigantes que eles tiveram que derrubar são poderosos e, graças ao Senhor e essas coisas escritas, a gente acaba tendo uma base para conhecer o Deus dos judeus, né? Que é o nosso Senhor Jesus, que nasceu na Judéia. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.